Irmãos, nós vamos pensar um pouco no Salmo 1. E o nosso tema, o tema do nosso estudo essa manhã vai ser muito feliz. Todos nós sabemos que o Salmo 1 ele fala sobre a verdadeira felicidade, o caminho da verdadeira felicidade. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isto. Nós sabemos o fim supremo para o qual Deus nos criou, que é glorificá-lo, que é gozá-lo plenamente, eternamente. Nós sabemos disso. E nós sabemos que isso é correspondente, de fato, a ser muito feliz. Por isso que todos nós desejamos ser felizes, todos nós queremos ser felizes, tá certo? Não há nada de errado com isso. Mas nós vivemos em um mundo difícil, um mundo que cada vez mais é mais consumista, é mais materialista. É um mundo a cada dia mais e mais distante das coisas de Deus, dos valores do Senhor. E quando nós perseveramos em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, em obedecer a sua palavra, a gente, em muitos momentos da vida, nos deparamos com tristeza, em vez de gozarmos e desfrutarmos dessa felicidade que já habita em nós, dessa alegria que habita em nós, que tem nome, que se chama Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós passamos por dificuldades, e principalmente quando a gente começa a pautar a nossa alegria, a nossa verdadeira felicidade nas conquistas, nos bens, ou em qualquer outra coisa que não seja de fato aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos nos entristecer. Queridos, nós aqui, todos aqueles que estão aqui, que se entendem como servos de Deus de fato, deve ter essa ideia bem pronta na mente, de que você é uma pessoa feliz. Se você é um cristão de fato, se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Você pode estar não desfrutando disso, mas você é uma pessoa feliz. Uma pessoa em Cristo, ela é feliz, embora ela tenha momentos de tristeza, em momentos em que ela possa se desesperar, mas ela é feliz. As lutas e as dificuldades chegam e encontram uma pessoa feliz. E aí, dependendo da nossa perseverança, em que nós estamos colocando a nossa confiança, a gente vai continuar sendo feliz ou a gente vai se abater e se abater muito. Nós somos, ao contrário, queridos, das pessoas do mundo, dos ímpios. Os ímpios, eles têm momentos de felicidade. Eles gozam de momentos de alegria, embora aparentem muitas vezes ser muito felizes. Às vezes até sempre felizes. O Salmo vai falar sobre isso. Eu ouvi muitas coisas, eu assisti algumas coisas, eu li alguns comentaristas em relação ao livro dos Salmos, em relação ao Salmo 1. Mas assim, a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração, principalmente através da sua palavra nessa manhã. Essa é a minha oração. Eu gostaria que você estivesse atento à leitura da palavra de Deus, mais do que atento àquilo que eu estiver falando, expondo, tentando assim elucidar alguma coisa da palavra de Deus. Vamos fazer esse acordo? Pode ser? Então, estejamos atentos, tá certo? Eu quero ler bastante a palavra do Senhor e peço a Deus que o Senhor fale ao seu coração. Através da sua palavra, Ele impacte a sua vida, como Ele impactou a minha. Nesse momento em que eu estive refletindo sobre esse texto e Deus falou muito ao meu coração. Todos nós conhecemos muito bem esse salmo, todos nós conhecemos o Salmo 1 quase que de cós salteado. Muitos aqui talvez, se eu disser recite aí, a pessoa recita este salmo, certo? Mas essa palavra ela precisa estar não somente na nossa língua, mas no nosso coração. E quando ela está no coração, ela vai para a língua de fato. Mas ela precisa ser vivenciada por nós, nós precisamos confiar nela. Isso é o mais importante. Tem muitos que conhecem a palavra de Deus, mas não confiam nela. Não vai fazer diferença em sua vida.
A diferença está em confiarmos no Senhor. Esse é um salmo que contrasta de forma muito clara o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho daquele que serve ao Senhor e o caminho daquele que rejeita o Senhor. Então, que Deus nos abençoe através das leituras e daquilo que nós vamos pensar aqui, certo? Nosso tema está ali, ser muito feliz. Eu gostaria que você abrisse. Primeiramente, a gente vai introduzir o que nós vamos falar sobre esse salmo com outro salmo, tá certo? Abra o Salmo 37. Abra a sua Bíblia no Salmo 37. E a gente vai ler esse salmo. Eu espero que você já o tenha lido. Se você nunca leu o Salmo 37, eu espero que você leia com muita atenção agora, tá certo? Abra aí, vamos ler juntos. Salmo de número 37. Talvez vocês tenham chegado mais rápido que eu pedi e não abri a minha. Eu vou estar usando a tradução ARA, certo? Quem está aí no Data Show, a revista é atualizada, não vou usar a NAA não, tá bom? Eu vou usar na versão Almeida Revista e atualizada. Preste atenção, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos, que você estivesse pensando aí, refletindo de fato naquilo que Deus vai falar ao seu coração. Quando Ele falar dos justos, certo? Ele está falando de nós, os servos de Deus. E neste salmo também o salmista Davi, ele vai alertar-nos contra esse perigo da gente muitas vezes olhar para a vida do ímpio e achar, pensar que a vida dele é melhor que a nossa. Que Deus nunca nos deixe pensar isso, embora aparente ser. Porque, queridos, por trás das nossas dificuldades, por trás dos momentos de tristezas que nós enfrentamos, de cada luta, sempre há bênçãos do Senhor. Sempre há um trabalhar de Deus em prol dos seus filhos. Ao passo que por trás das bênçãos, como nós algumas vezes podemos julgar, das coisas boas que acontecem na vida dos ímpios, por trás há um juízo final que aguarda. É diferente o nosso futuro. Nosso futuro é glorioso. Amém? Nosso futuro é glorioso no Senhor. Preste atenção. Eu gostaria que você lesse aí como se você estivesse sozinho em casa, tá certo? Acompanha comigo essa leitura aí, tá bom? Reflita bem, guarde no coração, que Deus esteja guardando no seu coração a sua palavra. Preste atenção no que diz o salmista Davi no Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Isso é para nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, aleluia. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém,
lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Vou repetir. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Aleluia. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Aleluia. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Só abrindo parênteses aqui, que Deus nos ajude, irmãos, que possamos refletir ao Senhor nesse quesito generosidade. Vou repetir o verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados. Aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aí o zóio nubla. Na hora da lágrima, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Vamos lá. Fui moço e já agora sou velho. Eu vou pedir aos irmãos, só uma pausa aí. Eu vou pedir aos irmãos que quando eu me emocionar que eu não conseguirei, os irmãos podem me ajudar, puxando a leitura, tá certo? Tá bom? Para a gente não demorar tanto, tá bom? Estamos certos assim, pessoal? Pode ser? Acaba chorando, acaba frouxo, né, rapaz? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, certo? Verso 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo, preste atenção no que o pastor estava falando agora há pouco. E a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Por isso que ele fala, por isso que a boca dele fala o que é bom, fala o que é justo, e no coração dele a lei do Senhor está. Verso 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos,
Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Aleluia. Vocês podem ler comigo esse verso 39? Vamos ler todos juntos, bem bonito. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Vamos ler esse último verso 40, todos nós de novo. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluia. Então, queridos, vamos voltar para o Salmo 1, vamos pensar um pouquinho nele. Salmo 1 bem conhecido, já vou começar aqui a leitura dele, os irmãos acompanham, tá certo? Aqueles que estiverem com a minha versão, querendo também ler comigo, juntamente comigo, podem ler, tá bom? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos pensar aqui um pouco, os irmãos, na medida que quiserem aí, alguma, expor a sua impressão, pode fazer, tá certo? Se quiser comentar alguma coisa, se quiser perguntar alguma coisa também, tá certo? Perguntem, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, a gente passa para os universitários, tá certo? A gente procura a resposta, tá bom? Tendo em vista que ninguém sabe todas as coisas, não é verdade? Mas assim, fiquem à vontade, tá certo? Para colocarem de forma breve, eu peço que sejam sucintos, tá certo? Para que a gente possa continuar aqui. Mas vamos lá. No primeiro verso aqui, certo? Do primeiro verso até o verso 3, a gente vai ver o Senhor falando sobre o justo. As promessas do Senhor na vida do justo, o estilo de vida dele, tá certo? Como ele é bem sucedido, porque o Senhor assim o faz, bem sucedido. A partir do verso 4, a gente vai ver ele contrastando essa vida do ímpio com a vida do justo, dos primeiros 3 versos, certo? E aí o final do ímpio e o final dos justos. Então esse salmo traz para a gente as promessas de Deus, e que seremos de fato bem sucedidos, porque o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem poderá impedir que as bênçãos de Deus cheguem até nós? Quem poderá impedir-nos de sermos salvos no grande dia do Senhor, no último dia em que o Senhor voltará para buscar o seu povo? Vamos lá. O texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, certo? Veja aí o bem-aventurado, que todos nós conhecemos muito bem, significa ser muito feliz, hiper feliz, ou mais do que feliz, certo? Essa é a ideia, tanto aqui no Antigo Testamento, no hebraico, como no grego também a ideia é a mesma, tá certo? Vocês lembram que Jesus aventuranças, né? Falando ali dessa felicidade maior, certo? Dessa grande felicidade que Deus proporciona aos seus filhos. Então, é bem-aventurado a pessoa de Deus, é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente pode ver aí agora o servo de Deus sendo descrito aqui de forma negativa, no sentido às suas práticas, né, que não condizem de jeito nenhum com as práticas dos ímpios, tá certo? Que contrasta bastante, certo? Assim é a vida do servo de Deus. E o oposto, totalmente o oposto, é a vida do ímpio. A gente vê aqui uma gradação, se você prestar atenção, há aqui as palavras nas primeiras linhas do verso 1, que diz que é bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta, certo? Preste atenção. O homem que não anda no conselho dos ímpios, aí quanto a ímpios, pecadores e escarnecedores, também a gente vê uma gradação dessa decadência do homem.
pecaminoso, certo? E que a tendência dele é ir se distanciando mais e mais do Senhor. Ou a palavra de Deus entra na vida dele direto ou indiretamente, ou ele vai se corromper mais e mais. E essa é a ideia, ele nasce ímpio, ele vai se tornar um pecador. O ímpio é um pecador, a gente vai procurar fazer a diferença aqui, tá certo? E de pecador é escarnecedor. Escarnecedor é ímpio e é pecador. O pecador é ímpio também, e o ímpio é um pecador, mas não como esse pecador aqui na terceira linha, certo? Então veja, aquele que anda no conselho dos ímpios, certo? É aquele que vai de encontro à vontade do Senhor. O texto diz, bem-aventurado, é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio aqui, meus irmãos, é aquela pessoa que já nasce como todos nós, um pecador, tá certo? É um ímpio porque ele não leva Deus em consideração. Ele não reconhece a Deus. Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom filho, ele pode ser uma pessoa muito intelectual, uma pessoa que conhece bem as coisas, tá certo? Pode ser até muito aclamado, uma pessoa de fama, uma pessoa a quem muitos seguem, mas ele rejeita Deus. E por isso, todo e qualquer conselho dele, que vá de encontro ao que Deus diz, deve ser rejeitado. Não ouçamos os conselhos dos ímpios. Os ímpios são essas pessoas que aparentemente podem até ter uma vida boa, pode até seguir uma moral, tá certo? Mas se ele não leva em suas palavras, em seus conselhos, Deus em consideração, não atente para os seus conselhos. Em tudo aquilo que diz respeito à sua prática, à minha prática, à nossa prática de vida, e para nos conduzir na nossa fé. Então, é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quais os conselhos que devem nos guiar, queridos? Os conselhos do Senhor, os conselhos do maravilhoso conselheiro, que é Cristo Jesus. Vocês concordam comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Preste atenção na gradação aí dessa decadência, certo? O homem que é feliz, o homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher, o servo de Deus, ele é feliz porque não anda no conselho dos ímpios e ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se detém, ele não para no caminho dos pecadores. É que os pecadores, eles têm aí algo a mais, no sentido pejorativo do que os ímpios. Os ímpios rejeitam a Deus, embora possam ter uma vida aparentemente boa, seguir uma moral, andarem de forma decente. O pecador aqui, ele nasce ímpio, ele é um pecador como um ímpio, mas só que ele tem prazer no pecado. Ele peca, ele desobedece a lei do Senhor, ele desobedece a sua própria consciência. Ele tem prazer, ele peca e aconselha a pecar, diz que não tem problema pecar. Você conhece pessoas assim? Que dizem assim, não tem nada não. Não, rapaz, isso é besteira, rapaz, não tem nada não, faça isso não. Isso é perder de aproveitar a vida, isso é ser antiquado. Você conhece pessoas assim? Que olha para você? Eu acredito que todos nós como cristãos já passamos por isso, tá certo? Eu acredito que todos nós aqui já passamos por isto. Pessoas que olham para as nossas práticas santas, e dizem assim, isso é besteira, rapaz, você está perdendo o seu tempo. Daqui a pouco a vida acaba aí, ó. Foi o que você fez? Nada, morreu, acabou-se. Acabou-se para você, infeliz. Para mim não, a vida começa principalmente aí. Quando Cristo me chamar, que eu partir dessa vida para estar na glória com o Senhor. Aí é a eternidade com o Senhor. Então, esse é o pecador. Talvez você conheça muita gente assim, que tudo diz tem nada não, que justifica o seu pecado, que gosta disso, que tem prazer no pecado, ao contrário do servo de Deus. E quando peca, isso acontece e deve acontecer por acidente, por descuido. Então, esse é o pecador, tá certo? Nós conhecemos pessoas assim. E aí a gradação continua nessa linha decadente. É bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, vamos ler todos nós, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta. Andar é a linha aqui do ouvir de fato os conselhos e se guiar por eles. Se deter é parar com os pecadores, começar
achar interessante a sua vida pecaminosa, flertar com o pecado, e agora vem a ideia de se assentar, a ideia aqui é de habitar, de fazer parte daquele meio, certo? Então veja a gradação aí, certo? Nessa decadência, nessa linha pejorativa, nessa linha má. O texto diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem os escarnecedores. Os escarnecedores são ímpios, são pecadores e tem algo mais. Os escarnecedores, eles além de serem pecadores, além de terem nascido como ímpios, como todos nós, estão sem a graça do Senhor, eles escarnecem, eles zombam de Deus. Eles estão tão entregues aos seus prazeres que eles dizem, quem é Deus? Ele lá existe. Aqueles que fazem piada de Deus. Você conhece gente que faz piada com Deus? Piada não no sentido positivo. De forma nenhuma nós devemos fazer piada com Deus. Mas é fazer piada e zombar de Deus, escarnecer de Deus. Tirar onda com Deus, como se alguém pudesse fazer isso sem ficar impune. Ficando impune, certo? Então, esse é o escarnecedor. Ele vai além do pecador, tá certo? Ele não tem freios, ele não tem limites. Ele zomba, ele escarnece de Deus, ele escarnece do povo de Deus, ele escarnece da igreja, ele manga. Esse é o escarnecedor. E veja que assim é a vida da pessoa que nasce sem Deus, como todos nós nascemos. Glória a Deus, porque Deus nos alcançou. A graça de Deus pôs um marco nas nossas vidas. Nós somos diferentes, nós vivemos diferentes, de forma totalmente abençoada por Deus. Mas veja aí essa imagem que o Salmo traz. Ele anda, ele se detém um pouco e ele se assenta, ele habita. Ele vem caminhando, ele para, e aí ele se assenta, ele habita no meio dos escarnecedores. O servo de Deus, ele não pratica essas coisas. Muito pelo contrário. Preste atenção no que vai dizer o verso 2. O que é que diz o verso 2? Vamos lá todos nós. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vai no Salmo 19, rapidinho. Salmo 19. Verso 10, veja o que o Salmo diz. Que o Senhor ministre essa palavra profundamente ao seu coração. Veja o que diz. Veja o que é a palavra do Senhor para um servo do Senhor. E a gente precisa orar, irmãos. Se a sua vida, se a minha vida não se encontra assim, por um motivo ou outro, a gente ore a Deus, que a gente peça a Deus. Esse texto diz assim, o salmista diz, ele está falando da palavra de Deus, dos juízos de Deus. Aqui o salmista usa várias formas para se falar da lei de Deus, da palavra do Senhor. Vários adjetivos aí a gente vai encontrar. Ele vai dizer que tudo isso, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A gente precisa desejar isso. A gente precisa, preste atenção. O texto diz que o bem-aventurado, aquele que é muito feliz, ser muito feliz é não andar no conselho dos ímpios, é não se deter no caminho dos pecadores, não se sentar na roda dos escarnecedores, e é antes de tudo isso, ao contrário, é ter prazer na lei do Senhor. Preste atenção, vai lá no Salmo 37, vê os versos 30 e 31. Vê o Salmo 37, aquele que a gente leu, só para a gente lembrar. O que é que diz os versos 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Preste atenção, ser muito feliz é antes de fazer todas essas coisas, as quais muitas vezes nos tentam, porque ainda lutamos nesse corpo que é corrompido, que é corruptível, tá certo? Antes, o prazer do homem de Deus está na lei do Senhor. Ele tem prazer nisso, na sua lei. Por isso que ele pode agir de maneira sábia em toda a sua vida. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer, ele guarda essa palavra, por isso ele é sábio. Por isso, pela palavra do Senhor, ele pode se guiar. Por isso, pela palavra do Senhor,
ele caminha bem. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer não está nos conselhos dos ímpios, o seu prazer não está nos pecados dos pecadores aqui, o seu prazer não está no escarnecer, no fazer parte da roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, eu estou lembrando aqui agora, esse final de semana passado, Marcos esteve aqui. Foi isso? Vocês lembram o que ele falou? Sobre o boi, citou até quantas cavidades o estômago do boi tinha, não foi? E ele falou que o boi é aquele que se alimenta, ele se alimenta, come, e tem uma hora que o boi para, né? Eu estou lembrando do que ele falou aqui, não lembro bem o que foi que ele disse, mas o conteúdo é esse: o boi para ou se deita e vai ruminar. Ele comeu e agora o seu estômago vai trazer de volta a sua boca, ele vai ficar comendo, mastigando ali, usufruindo daquele alimento, degustando, se deleitando. Assim somos nós aqui. Eu e você, nós justos, nós precisamos nos alimentar todo dia, é preciso se alimentar. É ou não é verdade? A gente pode até passar, mas nós precisamos nos alimentar. E nos alimentando, a gente precisa trazer essa porção à nossa mente. Não é parar, não é deixar de fazer as coisas que precisamos fazer, as nossas responsabilidades, que também nelas nós servimos a Deus. A gente precisa lembrar disso. Precisamos ter cuidado, porque tem pessoas que na igreja ainda nutrem aquela ideia de que servir a Deus é só o serviço eclesiástico, é só o serviço da igreja. Não, tem gente até que se complica, pessoal, nesse aspecto. Acha que serviço a Deus é só na igreja, aí esquece do seu compromisso com a sua casa, com a sua família, com os seus trabalhos seculares, vamos dizer assim, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus, não há essa dicotomia. Então, o servo de Deus, antes de andar em todos os caminhos errados, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, e medita de dia e de noite. Ele traz essa palavra à mente. Em tudo o que ele está fazendo, ele está sempre pensando na palavra do Senhor, naquela porção que ele se alimentou pela manhã, ou naquilo que ele conhece da palavra de Deus, para que em todos os momentos ele seguir por ela. Ele aplique a palavra de Deus à sua vida e à vida dos outros, à vida daqueles que se relacionam com ele. Como é bom esse estilo de vida. Como é salutar, como é saudável, como é proveitoso, como é abençoador para nós e para os outros, e redunda na glória de Deus no final das contas. Veja que no verso 3, ele vai continuar descrevendo agora o servo de Deus de maneira positiva. Primeiro ele falou no sentido negativo, agora de maneira positiva. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Ele é como árvore plantada. Preste atenção, queridos, aqui traz à nossa memória algo que a gente precisa guardar, para que a gente não se ensoberbeça. Sabe por que você é muito feliz? Sabe por que eu sou muito feliz? Não é porque nós merecíamos, mas é porque Deus nos quis fazer assim. Deus, por sua graça e misericórdia, nos alcançou. Foi Ele que te arrancou aquela árvore morta, seca, sem vida, lá do império das trevas, e transportou você, enxertou você, trouxe você para o reino do Filho do seu amor, enxertou você na videira que é Jesus Cristo. Ele é a videira e nós somos seus ramos, amém? E a Bíblia diz, lá em Mateus, diz que toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada. Mas essa árvore que é o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, que é plantada por Deus, ela é plantada em um lugar estratégico, ela é plantada junto a correntes de água. Deus a planta em Cristo, e em Cristo Ele terá suprido todas as suas necessidades. Eu e você, como servo de Deus, fomos trazidos por Deus de maneira toda estratégica, bem planejada, um planejamento que não pode ser frustrado, que não pode falhar. Assim é o Senhor agindo em nosso favor. Você é como árvore plantada. O servo de Deus, aquele que é muito feliz, ser muito feliz é ser plantado por Deus. Nós somos totalmente passivos aqui, tá certo? O agente aqui, aquele que é ativo, aquele que realiza é Deus. Esse ser humano que é bem feliz, que é bem-aventurado, que é mais do que feliz, ele é plantado por Deus. A graça de Deus o alcançou, o amor de Deus o alcançou. E aí foi plantado junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Preste atenção, ele é plantado junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto. Nós vamos dar frutos, meus irmãos. Vamos dar frutos, às vezes nós damos frutos que nem imaginamos. Ontem o presbítero Emílio estava compartilhando aqui de algo que ele fez em nome do Senhor. E não foi isso, Emílio?
ele fez em nome do Senhor, e ele achou que não tinha nem futuro ali. Mas Deus fez o fruto, deu fruto, ele deu fruto. Depois ele soube da sua evangelização, da palavra que ele trouxe, da diferença que fez na vida de uma pessoa. Então nós estamos dando frutos, nós nem vemos às vezes os frutos que nós damos. Deus nos faz dar frutos, é Deus quem dá o fruto através de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Então, o servo de Deus, ele vai dar fruto. Guarde isso no seu coração. No tempo da tribulação, ele vai dar o fruto da fé. No tempo da tristeza, ele dá o fruto de perseverar no Senhor, de buscar o Senhor para se alegrar no Senhor. Ele se alegra no Senhor. No tempo da fraqueza, ele dá o fruto de se fortalecer em Deus, de se achegar a Deus, porque Deus o conduz para fazer isso. Ele é fortalecido, então há sempre fruto. O servo do Senhor, aquele que segue todos esses passos apresentados aqui no Salmo 1, é aquele servo que dá fruto digno de arrependimento, dá fruto que glorifica o nome do Senhor, cuja folhagem não murcha. O servo de Deus, ele tem seiva, ele tem verdor. Mesmo nos momentos de deserto, de sequidão, de estio, Deus é aquele que está lá, trabalhando no seu coração. E no momento de Deus você vai desfrutar daquilo que está em você pelo Espírito de Deus. Você tem seiva, você tem verdor, porque a vida de Cristo habita em você. Amém? A vida de Cristo habita em mim, a vida de Cristo habita em você. Por isso nós podemos dar bons frutos, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Esse bem sucedido está totalmente ligado à graça do Senhor e a andar de acordo com a palavra de Deus, e Deus fazendo, operando essa boa sucessão, abençoando os frutos, abençoando com boas consequências. É essa a ideia, que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja agora que ele vai começar a contrastar. O salmista, ele vai começar a contrastar aqui o servo de Deus, o homem de Deus que é feliz, que é muito feliz, que é como uma árvore plantada, que tem raízes, que foi enxertado em Cristo, que está aí erradicado em Cristo. É aquele servo agora que é contrastado com o ímpio. Ele vai dizer: os ímpios não são assim. Embora os ímpios pareçam ser felizes, serem seguros, serem fortes muitas vezes, embora muitas vezes possamos nos ver diante deles como gafanhotos, assim aconteceu com o servo de Deus, eles não são assim. Eles são, porém, como o quê? Quem pode ler comigo? Porém, como a palha que o vento dispersa. Todos nós sabemos o que é palha. O vento dá e leva. Veja a diferença de uma palha, de uma folha seca no chão e de uma árvore plantada. As tempestades vão vir. Vai dar com ímpeto contra as vidas do servo de Deus, do bem-aventurado, daquele que é muito feliz, e vão dar com ímpeto também contra a vida dos ímpios. Esses, como palha, serão dispersos, serão levados de um lado para o outro, pelos ventos de doutrinas, pelos seus vãos pensamentos, as suas vãs doutrinas, as suas heresias. Essa é a ideia aqui. Os ímpios não são como os servos do Senhor, mas não são mesmo, certo? Preste atenção, vai lá no Salmo 37, mais uma vez. Salmo 37. Lê aí para mim, por favor, vamos ler todos nós, os versículos 1, 2 e depois o 7. O que é que diz? Não te indignes por causa... Esse é o destino deles. Agora, o 7º, que diz respeito a nós: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que... os seus maus desígnios. É essa a ideia, queridos. Os ímpios não são como nós, os servos de Deus. Os ímpios são assim, são como uma palha que será dispersa. Eles não têm segurança, eles não têm firmeza, eles não têm estabilidade proporcionada pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí,
O verso 5 diz o quê? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Preste atenção. Os perversos não vão prevalecer no juízo de Deus. Nesta vida, nós sabemos, é muito claro para a gente, o quanto a nossa justiça ela pode ser corrompida. Isso é muito claro. Todos nós podemos ter exemplos bem perto da gente ou longe, mas temos, não tem como não ter. A justiça dos homens, ela é falha. Ela é corrompida como o homem é corrompido, certo? Mas nesse juízo aqui, onde Deus é o justo juiz, onde Deus é quem julga, aquele que vê todas as coisas, conhece, sonda as nossas mentes e os corações dos homens, conhece os intentos dos seus corações, o perverso, o ímpio, o pecador, o escarnecedor, ele não vai prevalecer. Nesse juízo não passa, se não for coberto pelo sangue de Cristo. Não tem como passar. Esse juiz é o justo juízo, do justo juiz, do grande juiz de toda a terra. Você lembra o que diz Romanos 8:1? Quem lembra? Romanos 8:1, se eu não estou enganado, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por esse juízo de Deus, somente aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Você foi? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fomos justificados por Cristo, se nós recebemos a sua justiça, nós vamos triunfar. Os justos, os ímpios não. Eles vão se perder. Eles não vão prevalecer. E nem os pecadores na congregação dos justos. A ideia aqui, pessoal, é que entre nós, infelizmente, na igreja do Senhor estendida por toda a face da terra, os pecadores ainda prevalecem um pouco. Eles conseguem caminhar com a gente, certo? E que bom que estejam por aqui mesmo, ouvindo a palavra, porque direto ou indiretamente, como eu iniciei dizendo, a palavra vai abençoá-lo, a palavra vai guardar a sua vida, se ele observar algumas coisas, se ele com a ajuda dos servos de Deus conseguir dar alguns passos nessa linha. Há o joio e há o trigo entre nós, infelizmente, mas no juízo de Deus, os perversos não vão prevalecer, nem os pecadores podem permanecer nessa congregação. Sabe por quê? Porque essa congregação vai ser arrebatada, essa congregação vai ser levada aos céus, vai subir para se encontrar com o Senhor da glória nas nuvens, vai para aquele lugar bonito que Deus tem preparado para os seus. E aí, lá não entra ímpio, lá não entra pecador, lá não entra escarnecedor, amém? Não entra, não passa. É isso que ele está dizendo. Aqui, nós em Cristo somos felizes e podemos em todos os momentos nos alegrar nele, desfrutar da alegria, da segurança que ele pode nos proporcionar, experimentarmos tudo aquilo que ele tem para nos dar. É porque muitas vezes a gente só quer estar sendo feliz, estar com um sorriso nos lábios direto. Às vezes não é possível, pessoal. Se fosse somente assim, a gente não desfrutaria de outras bênçãos que Deus tem para nós. Deus tem tantas bênçãos para nos dar, acrescidas aí também a alegria. E nós precisamos desfrutar de todas elas. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus irá nos levar para estar com Ele. E Ele finaliza aí. Quem pode ler comigo? O verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos. E eu fiz uma bagaceira aqui e troquei as coisas. Troquei as pessoas, os personagens aqui, certo? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, Deus conhece o nosso caminho. Deus conhece o nosso caminho, o meu e o seu caminho. Ele é aquele que nos ajuda a caminhar. Ele é aquele que nos traz nos momentos em que nós desviamos. Lembra que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor? Muitas vezes caímos. Deus conhece o nosso caminho. Ele nos deu o caminho da sua palavra.
Ele personificou esse caminho quando enviou Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conhece o nosso caminho é Cristo. Ele tem intimidade conosco. Quando ele diz aqui que Deus conhece o caminho dos justos, esse é um caminho de relacionamento mais íntimo que você possa imaginar. Muitas vezes não da nossa parte, porque não desfrutamos dessa intimidade como deveríamos desfrutar, mas por parte de Deus sim. Ele conhece a gente de maneira muito íntima. Ele nos criou. Ele criou a mim, criou você. Ele sabe o que está trabalhando em mim e você. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele há de suprir, Ele caminha lado a lado com a gente. O Seu Espírito habita em nós. Não tem como passar as nossas necessidades sem que o Senhor as perceba, sem que o Senhor traga a provisão para cada uma delas, o suprimento para cada uma delas. Não tem. Ele conhece a mim e a você de forma toda íntima, de forma toda amorosa. É isso que o texto está dizendo. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho da depravação, da perdição, da desobediência, do pecado, esse irá perecer. Irá perecer. Eu gostaria, queridos, de encerrar. Eu disse que eu queria ler muito a palavra do Senhor. Eu queria encerrar com você esse momento lendo mais uma vez um texto da palavra de Deus, certo? Que vai ser o Salmo de número... A gente leu o 37, não foi? Vamos lá para o 73. A gente leu de Davi. Vamos ler um salmo de Asaf, se eu não estou enganado. Salmo de Asaf, Salmo 73. Esse é menor que o primeiro. Eu gostaria que você lesse da mesma forma como a gente leu o primeiro salmo. É você e Deus nesse momento. Sabe? Lê interiorizando, internalizando a palavra do Senhor no teu coração. Vai pensando nessas verdades maravilhosas que Ele nos conta aqui. O livro de Salmos, como toda a palavra de Deus, mas de forma toda específica, eu queria dizer, o livro de Salmo ele tem tudo a ver conosco, com as nossas demandas, com as nossas situações, com os nossos sentimentos, com as nossas lutas. Por isso que nós nos identificamos tanto com o livro de Salmos. Vamos ler todos nós? Eu gostaria que vocês lessem comigo, tá certo? Quem não tiver com essa versão, a versão ARA, acompanhe aqui no Data Show, tá certo? Vocês podem projetar, por favor, Salmo 73, Salmo de Asaf. Esperar ali, pronto, projetou. Vamos ler todos nós? Vamos lá? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, quanto a você, meu irmão, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso,
achei muito pesada a tarefa para mim. Preste atenção, talvez eu e você, a gente já tenha passado por isso, tá certo? Em ver a luta de se caminhar com Deus, embora possamos ser felizes em toda essa caminhada, e somos felizes, basta que desfrutemos do Senhor como precisamos, confiemos nele, certo? A gente pode ter passado por isso aqui, eu e você, mas veja aí como nós devemos fazer, veja aí qual foi a atitude que o tirou desse quase desviar-se da palavra de Deus. Preste atenção, qual foi a atitude aí? Vamos lá, o verso 17, todos nós. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, entrei na presença do Senhor, refleti sobre a sua palavra, as suas promessas, certo? O que é que diz mais? Tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Deus jamais nos abandona, queridos. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, e a minha herança para sempre, aleluia. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. São promessas que Deus tem não só para mim, não só para Solange, não só para Lucimário, não só para Nice. Esse trator de bênção no serviço na casa do Senhor, certo? Que é Nice. Então, assim, como as outras irmãs que a acompanham também. Então, assim, irmãos, essas bênçãos são para todos nós. Você é servo do Senhor? Glória a Deus. Amém? Isso é bênção para mim e para você. Entendamos que somos felizes no Senhor. O Senhor nos fez felizes nele. Não é em outro lugar. Não há outra fonte na qual você possa se alegrar de fato, de verdade. Possa desfrutar dessa alegria permanente, eterna. Não há outra fonte. Deus nos arrancou do império das trevas. Você lembra desse dia? Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos enxertou nessa videira que é Cristo, sem o qual nada nós podemos fazer. Não podemos dar frutos sem Ele. Tudo isso para que nós sejamos felizes no Senhor. Você é feliz. Ser muito feliz é pela graça de Deus ser um servo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?